Bem-vindo ao Sala de Imprensa, um bate-papo com jornalistas e estudiosos da área de comunicação. Neste programa vamos falar sobre as campanhas para presidente e para governador de Minas Gerais. A propaganda eleitoral começou oficialmente no dia 16 de agosto, com comícios, eventos, distribuição de material gráfico, propaganda na mídia impressa e na internet. O horário eleitoral no rádio e na televisão veio um pouco depois, no dia 26 de agosto. Mas antes disso, os candidatos já vinham fortalecendo suas presenças nas redes sociais e divulgando suas mensagens. Quais as características mais marcantes da campanha este ano? Quais os temas de destaque na disputa para presidente e governador de Minas? O cenário já está definido ou ainda há espaço para surpresas nestas últimas semanas antes das eleições? Para discutir essas questões, nós convidamos Marcos Marinho, professor e consultor em comunicação e marketing político, e Rodrigo Freitas, jornalista do programa Café com Política da Rádio Super Notícia. O Sala de Imprensa está só começando. Sejam bem-vindos, Marcos e Rodrigo, obrigado pela participação no programa. Eu começo perguntando para vocês qual tem sido a principal marca da campanha este ano. Olha, muito obrigado pelo convite, um prazer mais uma vez estar podendo contribuir com a TV Assembleia de Minas Gerais. Eu penso que a principal marca, pelo menos eu tenho observado das campanhas do estado de Goiás e algumas também pelo Brasil, é o improviso. O calendário eleitoral deixou tudo muito apertado, os prazos foram muito estendidos, a questão das federações enrolaram as montagens de chapa. Então eu percebi que, pelo menos para cá, a coisa deu uma travada. E muita gente ficou preocupada se ia sair, se não ia sair, aí não montou equipe, não fez um planejamento estratégico antecipado. E isso meio que está dando tom agora, né, essa reta final de campanha, praticamente, faltam menos de 3 semanas para a votação, que as campanhas agora que estão pegando corpo, estão ganhando as ruas, e estão conseguindo chamar a atenção dos eleitores. Então, para além de todo um contexto bastante beligerante, né, que está sendo 2022, que é até uma diferença de 2018, eu percebi que as campanhas deram uma, vamos dizer assim, uma demorada para, de fato, ir ganhar as ruas e conseguir atrair a atenção dos eleitores. E isso vai cobrar uma conta, né? Agora, ali no dia 2 de outubro, com certeza, muita gente não vai ter a expressividade de votos que pensava que teria. Pois é, Marcos, amigos ligados na TV Assembleia, Campelo, obrigado pelo convite, prazer estar falando com vocês mais uma vez. Para além disso que o Marcos citou, no estado de Goiás, e isso é uma tônica que vejo aqui em Minas Gerais também, viu, Marcos, e a turma que está nos acompanhando. Aqui em Minas e no país como um todo, eu noto uma diferença muito grande de perfil de eleição se a gente for comparar com a eleição de 2018. Em 2016, nós começamos com um movimento de outsiders chegando ao poder. Alexandre Calil era alguém de fora da política e que se elegeu em Belo Horizonte com esse discurso. Em 2018, nós tivemos o governador Romeu Zema, o próprio presidente Jair Bolsonaro. Em 2020, nas eleições municipais, a gente já começou a ter um movimento de um retorno à política tradicional com a eleição de políticos mais experientes, daqueles antigos outsiders sendo reeleitos já como alguém do meio, como alguém da política. E agora, em 2022, para mim, a gente reforça esse movimento que viu em 2020 com uma eleição um pouco mais tradicional, não com aquela negação da política que a gente viu em anos eleitorais anteriores e que marcaram muito o discurso daqueles que chegaram a ser eleitos. Então, se tem uma tônica, a meu ver, no país e em Minas Gerais, é essa, de uma eleição mais tradicional do que a que tivemos em anos eleitorais anteriores, quando nós tivemos aquela onda dos outsiders. A gente tem visto que a campanha do presidente Jair Bolsonaro tem mostrado grandes habilidades nas redes sociais. Já o ex-presidente Lula demonstra capacidade de convencimento na televisão. Como essas duas coisas têm se complementado? A questão da campanha na televisão e a campanha nas redes sociais. Como é que você vê isso, Marcos? Olha, é importante perceber que hoje em dia a gente está acostumado com esse cruzamento de mídias, né? Que não existe aquela lógica de algumas pessoas que o fulano vai ganhar por conta da internet,
Não tem isso ainda. Você tem que ter uma associação de impactos na percepção do eleitor. Então, a somatória do momento da televisão, do horário eleitoral gratuito, que tem uma significação já na mente do eleitor, as pílulas durante a programação, associado, então, com as plataformas das redes digitais. Isso vai dar, de fato, um tipo de acesso do candidato ao eleitorado. Bolsonaro tem uma base digital nas redes sociais mais estabelecida do que Lula. Em 2018 ele fez um trabalho muito poderoso em relação a isso, ganhou capilaridade, trabalhou muito bem com os grupos de WhatsApp. E o presidente Lula está tendo agora que fazer uma retomada desse espaço. Já vem de campanhas anteriores, né, de 2002, 2006, onde a TV era o principal vedete do momento eleitoral. Então ele está tentando agora se adaptar a esse novo contexto. Porém, é importante entender que o que faz a diferença nesse momento, na minha leitura, é a capacidade de mobilização da militância. Porque as redes sociais digitais, ela te dá alcance, te dá a possibilidade de chegar até o eleitorado, mas não te dá audiência. E a TV te dá audiência, a TV tem audiência. Então, Lula, quando fala bem na televisão, ele reverbera em vários segmentos, em vários grupos que vão comentar aquela fala nas redes sociais. Enquanto o Bolsonaro não consegue ter esse mesmo desempenho, ele fala em nível de nicho apenas, né? Aquela mensagem para convertidos, que aí meio que ignora a eloquência, a capacidade de convencimento, porque você está falando só com seus grupos que já te seguem. Então isso vai fazer uma diferença no frigir dos ovos durante o período eleitoral. Então, Lula, por ter essa capacidade melhor de se comunicar e atrair as pessoas, né, e reverberar uma mensagem, consegue, mesmo não tendo uma base tão largada nas redes sociais, fazer com que as pessoas reverberem a sua fala. Já Bolsonaro continua mantido onde? Dentro do seu nicho, das suas bolhas, vamos dizer assim. Como é que você vê isso, Rodrigo? Eu volto ao que falei agora há pouco, sabe, Campelo, que a eleição de 2018 ela foi diferente nesse sentido, e que as redes sociais ganharam um papel de protagonismo muito grande que talvez não tenham mais da forma que tinham naquela oportunidade. Acho que hoje a coisa está um pouco diferente, e compartilho daquilo que eu ouvi do Marcos agora há pouco, quando a gente pensa que o Lula consegue atrair para si um nível de atenção do eleitorado a partir dos meios de comunicação tradicionais. Os pontos altos da campanha do Lula até aqui, inclusive, não foram as atividades de rua, se a gente for pensar. A mobilização de rua. Os pontos altos da campanha do ex-presidente Lula foram justamente, por exemplo, a entrevista no Jornal Nacional, mais recentemente uma entrevista à CNN, que foi uma excelente entrevista que ele concedeu também. Então isso mostra que aquele espaço mais convencional de campanha, junto com uma campanha que, repito, é mais convencional do que aquilo que a gente viu no ano de 2018 e em outras eleições, isso está sendo retomado aos poucos, com um papel de protagonismo que a TV sempre teve. E aí eu não estou falando, por exemplo, do horário eleitoral gratuito, que esse ali, quando os candidatos estão enlatados, estão sendo mostrados maquiados, lendo o TP, que é aquela tela em que eles vão lendo o texto que aparece. Eu estou falando do candidato nu e cru, aquele que aparece nesse espaço de debate. Então, vejo que muita gente apostava que nessa eleição de 2022 as redes sociais seriam a grande vedete, seriam a grande aposta para se eleger, mas as redes sociais viveram, até pelo processo de dualidade política que nós temos no Brasil, um movimento muito interessante que as pessoas acompanham apenas quem elas querem acompanhar. O espaço para o contraditório está cada vez mais reduzido na rede social, e isso faz, por exemplo, a TV, as entrevistas nas rádios regionais também, eu trabalho no rádio, posso falar isso com um pouco mais de propriedade, ganham um destaque maior do que muitas vezes essa possibilidade de falar apenas para a própria bolha, porque quando você está falando do meio de comunicação, você está falando para um universo maior de pessoas, e você não está falando apenas para aquelas pessoas que já te seguem, que já te acompanham. Traduzindo, você não está apenas pregando para aqueles que já são convertidos. Talvez isso faça uma grande diferença, porque as pessoas nas redes sociais, cada vez mais, elas estão na própria bolha. Eu me lembro de ter visto um levantamento feito pela Folha de São Paulo, e isso não é desse ano, isso vem do ano passado, que já mostrava esse fenômeno, em especial no Twitter, que é uma rede que dialoga muito com o conteúdo político, e esse levantamento que a Folha de São Paulo mostrou, que a Folha de São Paulo fez, mostrou exatamente isso, que quem é de esquerda segue apenas aqueles que são de esquerda, quem é de direita segue apenas aqueles que são da direita, e não conseguem dialogar para muito além disso, e aí o meio de comunicação tradicional, que alguns chegaram a apostar que
ia perder muito a influência, começou novamente a ganhar adeptos, começou a ganhar ênfase, e basta ver que esses mesmos candidatos utilizam nas redes sociais muitas vezes os fragmentos dessas entrevistas que foram concedidas a emissoras de rádio e emissoras de TV. O impacto dos conteúdos postados pelos candidatos nas redes sociais depende do número de seguidores e do engajamento que consegue gerar. Vamos ver alguns dados sobre a presença dos principais candidatos à presidência nas redes sociais. Jair Bolsonaro é o candidato com mais seguidores nas redes sociais. A vantagem é especialmente visível no Instagram, onde o presidente conta com mais de 21 milhões de seguidores, 3 vezes mais do que Lula, que tem 6,5 milhões. Ciro conta com 1,4 milhão e Simone Tebet com 385 mil. No Facebook, Bolsonaro tem 14 milhões de seguidores, contra 5 milhões de Lula, quase 1 milhão de Ciro e 180 mil de Tebet. No Twitter, mais uma vitória de Bolsonaro, quase 9 milhões de seguidores, mais que o dobro de Lula. As redes que utilizam vídeos vêm crescendo, mas ainda são as que contam com o menor número de seguidores. O canal de Bolsonaro no YouTube tem 3,8 milhões de inscritos, contra cerca de 500 mil de Lula e Ciro. No TikTok, são 2,4 milhões de seguidores de Bolsonaro, contra 1,1 milhão de Lula. A gente vê aí possivelmente e claramente uma hegemonia da campanha de Jair Bolsonaro nas redes sociais. Agora, a questão que coloca, como vocês mesmos já argumentaram, é possível furar as bolhas? O desafio é furar as bolhas? Porque apesar do expressivo resultado em relação ao nome de Bolsonaro, a gente percebe que nas pesquisas eleitorais o resultado não tem aparecido da forma como o grupo e os estrategistas da campanha dele esperavam, né? Assim, tem uma máxima que a gente enxerga no marketing político, que é like não é voto. Então essa fábula de que a pessoa tem milhares de seguidores, milhões de seguidores, e isso se converte em voto, ela não se realiza, ela não se efetiva. Então você tem sim uma base, né, considerável de seguidores nas redes sociais, mas é importante entender que dentre esses milhões de seguidores, tem muita gente que só te acompanha, que não é fiel a você, que nem concorda com você, tá lá para te monitorar, tá lá para pegar alguma gafe sua e fazer material depois para te cornetar. Então, a hora que eu percebo essa dinâmica, nossa, mas o fulano tem milhões de seguidores, isso quer dizer que ele tem milhões de votos, não é bem assim, né? De fato, a internet, as redes sociais digitais, ela te dá acesso a grupos, a nichos, a bolhas, e você vai construindo a sua audiência com o passar do tempo. Mas a sua audiência ela não é exclusiva dos seus apoiadores, né? Há pessoas que estão ali simplesmente para tentar te entender, para te observar, e como eu falei, até para te atacar também. Então, usar o número frio, como o fulano tem mais potencial de vitória do que o outro, eu não acho tão correto. De toda forma, vale pensar que essa capacidade que Bolsonaro tem de aglutinar seguidores, né, de engajar os seus apoiadores, na perspectiva numérica simplesmente, aí pegando um cálculo maior do que Lula, e o Ciro e a Tebet, já vem porque ele tem um trabalho de mais longo prazo construído, né? A campanha de Bolsonaro em 2018 já fez esse estardalhaço na web, já conseguiu aglutinar pessoas, já montou uma base capilarizada e bem estruturada. A campanha de Lula não teve isso tudo, não teve esse tempo, esse trabalho todo. Tem que dar o mérito à campanha de Bolsonaro? Penso que sim. Eles entenderam a dinâmica das redes sociais digitais e como é que é possível você aglutinar apoiadores para jogar conteúdo para que essas pessoas reverberem o seu conteúdo em outros canais, que não necessariamente o YouTube ou o Instagram ou o Facebook, mas sim no WhatsApp, que é um submundo que não tem controle e não tem visibilidade pública. Agora, simplesmente achar que porque ele tem mais seguidores, ele tinha que estar na frente das pesquisas, não tem uma razão de ser, de fato não tem, né? Vamos pensar o seguinte, há uma sistemática no Brasil, enquanto país, que tem que ser considerada. Ok, muita gente hoje tem acesso à web, tem acesso à internet, mas grande parte em plano pré-pago. Grande parte só tem condição de acessar aquilo que o plano dá de graça, que geralmente são as redes da Meta, né? WhatsApp, Instagram e Facebook. E essas pessoas não têm condição de consumir outros sistemas de pesquisa, acessar outros sites, porque não fazem parte do seu pacote de dados. Eles não vão queimar o pacote de dados de assistir um Brasileirão
de acompanhar a novela vendo política. Então a gente tem que ter essa ciência, né? Que, bom, tem muita gente ali, mas tem muita gente que não está ali para ver política, não está ali para acompanhar de fato o candidato, não quer nem saber disso e não vai conseguir ter outros acessos a outros conteúdos. E aí quem gosta do fulano A, segue o fulano A para ter aquele material. Quem gosta do fulano B, segue o fulano B. Mas na hora que você estratifica isso em 110 milhões de eleitores, vamos dizer assim, não dá para levar a ferro e fogo esse número, achando que tinha que ser correspondente à intenção de voto. As redes sociais são um recorte da realidade. Elas não representam a totalidade das pessoas. Então, quando você vai, por exemplo, para os rincões do país, no norte, no nordeste, para as áreas mais afastadas, são pessoas que talvez nem tenham acesso à internet, mas essas pessoas votam. Elas representam uma fatia importante do eleitorado. Quando você eleva a faixa etária, quanto mais velhas são as pessoas, mais dificuldades com a tecnologia, com o acesso à internet, essas pessoas têm. E elas também representam uma parcela interessante do eleitorado. Para corroborar isso que o Marcos falou agora há pouco, a gente tem visto também, as pesquisas têm mostrado que, por exemplo, o ex-presidente Lula, que claramente está atrás nas redes sociais, ele tem uma parcela de eleitorado mais jovem que ele vai melhor, inclusive, do que o presidente Jair Bolsonaro. Mas, ora, se nas redes sociais é um terreno que é muito mais explorado pelos mais jovens, como é que pode esse fenômeno, entre aspas, daquele candidato que tem menos seguidores ir melhor nas pesquisas entre justamente esses mais jovens? Todas as pesquisas mostram que o ex-presidente Lula, ele consegue se sair melhor do que o presidente Jair Bolsonaro entre os mais jovens. De fato, Bolsonaro tem um mérito muito grande de ter conseguido entender como é que funciona esse terreno da rede social, de ter trabalhado isso há mais tempo, ganhou em 2018 de forma muito baseada naquilo que fez nas redes sociais, porque tinha 8 segundos de televisão que mal dava para aparecer a imagem dele e um pedacinho do jingle, mas isso não tira a necessidade do candidato de se comunicar para além dessa bolha das redes sociais, e penso eu que, sobretudo do ponto de vista da linguagem hoje, o ex-presidente Lula consiga fazer isso. Por quê? Porque consegue gerar uma identidade maior com uma parcela desse eleitorado. Aquele eleitorado que está no rincão do Nordeste, que está aqui em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, no norte do estado, que se parece muito com o Nordeste do Brasil. Então, é preciso pensar isso, que as redes sociais, elas podem ser sim uma espécie de termômetro, mas elas são um recorte da realidade do todo que a gente tem. E cito um outro exemplo que muita gente tem dito nos últimos tempos, que é, por exemplo, a mobilização que existe nas ruas. Hoje, ficou muito claro que o presidente Jair Bolsonaro ganhou a mobilização das ruas. As ruas hoje são bolsonaristas. Os atos do 7 de setembro mostraram, outros atos que foram realizados mostraram, mas ainda assim Bolsonaro segue atrás das pesquisas. Da mesma maneira, as ruas e quem se veste hoje de verde e amarelo para apoiar o presidente são um recorte dessa realidade que existe no Brasil. E para talvez provar essa tese que eu estou dizendo, o PT, historicamente, em eleições que perdeu, por exemplo, em 89, 94 e 98, o PT tinha as ruas. Com o ex-presidente Lula, no entanto, não conseguiu se eleger, perdeu para Collor em 89 e para Fernando Henrique em 94 e em 98. Então, o que é preciso entender é que aquilo que a gente vê é recorte da realidade, é representativo, pode ser um sinal, mas não é definitivo. Essa é a grande questão. Marcos, como é que você vê esse aspecto que o Rodrigo está lembrando da questão da posse das ruas, da manifestação nas ruas? A militância petista, a militância da campanha do presidente Lula, ela está falhando nesse ponto? O que está acontecendo de diferente que tem levado e motivado mais a campanha de Jair Bolsonaro para estar nas ruas? Olha, achei bem interessante a fala do Rodrigo, porque me dá a oportunidade de falar sobre engajamento. Com certeza, a campanha do Bolsonaro ela tem essa capacidade de engajar mais a sua militância. Coisa que há anos atrás, campanhas anteriores, o PT tinha mesmo que essa primazia. A militância do PT sempre foi muito aguerrida, sempre foi uma militância de rua. Porém, vamos contextualizar. O eleitor do Bolsonaro, em nível médio, é um eleitor que tem mais poder aquisitivo, é o eleitor que tem mais condição de participar das suas motociatas e eventos desse patamar, enquanto o eleitor tradicional da esquerda é um trabalhador que está lá defendendo o pão de cada dia.
No contexto atual, onde as pessoas estão precisando de fato matar 1 leão por dia para pôr comida na mesa, não me assusta você não ter esse contingente todo sendo mobilizado para as ruas. Primeiro porque tem muita gente com medo, isso é um fato, né? Infelizmente a eleição de 2022 está marcada pelo medo, pela tensão. A gente está vendo inúmeros casos de violência e violência extrema, né, de um grupo contra o outro, e isso meio que inibe as pessoas de se manifestarem publicamente. E segundo, porque realmente as pessoas estão atrás de botar comida na mesa, que é um fato, né? A gente tem mais de 30 milhões de pessoas passando fome no país. E isso meio que mexe com os humores sociais. Agora, é importante perceber, e como o Rodrigo falou muito bem, que quando a gente olha para a tela da televisão e vê uma mobilização de 7 de setembro, a gente vê um recorte. Um recorte que só apresenta que aquele grupo teve condições de se reunir naquele momento para ser filmado. O eleitor geral do Brasil nunca foi aquele eleitor engajado de ir para a rua, sempre foram as militâncias. A militância do PT hoje talvez esteja com medo, talvez esteja sem condições de participar. Afinal de contas, o PT não está no poder tem 10 anos quase, né? O PT não tem condição de mobilizar, de levar, de gastar dinheiro para fazer um evento grandioso como fez há tempos. E o que o Bolsonaro faz atualmente, né? Mobilizar ônibus de várias cidades para se concentrar em Brasília, se concentrar em Goiânia, se concentrar em São Paulo. Então essa questão de estrutura também dá esse tom, porque você cria um cenário para fotografar e depois reverberar entre aquelas pessoas que não estiveram ali presentes. Então o que eu percebo, Campelo, é que a gente tem que entender que o cenário de 2022 ele está muito atípico. Eu não me lembro de outra eleição tão belicosa, tão agressiva, tão tensa como está sendo essa. Isso inibe algumas manifestações. Em regra geral, quantitativamente, é justamente o eleitor silencioso que vai fazer a diferença, que vai dar a eleição para alguém. Então, quando eu vejo aí esses rompantes de militância saindo na foto, fazendo evento, ok, registra, claro, que aquele determinado candidato tem potencial de aglutinar e de engajar pessoas. Mas o que aquela militância representa para a sociedade que não está ali presente? É uma militância acolhedora ou é uma militância excludente? E aí nós temos um fato que é demarcado, né? A militância bolsonarista ela é tão apaixonada no Bolsonaro que ela rejeita qualquer desvio de conduta. E pensando nesse eleitor silencioso, que não é o apaixonado do Bolsonaro, mas é o que pode dar a ele os 50% mais um, isso repele. Então, na hora que eu vejo esse cenário, eu simplesmente penso, bom, eu tenho um grupo que não está tão pujante na rua, mas tem condição de abraçar mais pessoas, e eu tenho um outro grupo consolidado, forte, aguerrido, que está lá marchando em prol do seu candidato, mas que repele a maioria do eleitorado. No frigir dos ovos, o que conta é o voto na urna, né? Ok, vamos ver então agora peças de campanha dos candidatos que estão em primeiro e segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto para a presidência. Infelizmente, essa é a realidade de milhões de famílias no país. Inflação alta e salário que mal dá para as compras. Meus amigos e minhas amigas, o que o governo está fazendo com as famílias é uma crueldade. Nós vamos mudar isso. Meu compromisso é aumentar o salário mínimo sempre acima da inflação. Se para alguns parece estranho que o Jair tenha feito tanta coisa para a proteção das mulheres, é porque não conhece o presidente. O meu depoimento não é só de uma esposa que ama o seu marido. O Jair sabe que cuidar da mulher é cuidar da criança deficiente, é trabalhar dia e noite pela inclusão. Ele conhece a dor dessas mulheres. Eu sei quem é ele dentro de casa. Bolsonaro presidente. Rodrigo, a gente vê aí o apelo emocional das duas campanhas, as principais campanhas. E o que a gente percebe nas últimas pesquisas é que a preocupação do eleitor é com relação à inflação, à miséria e ao desemprego. Essas campanhas, na sua avaliação, elas conseguem atender esse anseio do eleitor médio? De certa forma, eu penso que sim, Campelo. E para mim fica muito evidente que nós temos algumas táticas distintas nesses dois materiais que a gente evidenciou agora. Primeiro, que o ex-presidente Lula está partindo para o ataque em cima do grande calcanhar de Aquiles que hoje tem o presidente da República, que é a questão da inflação, da alta dos preços, da perda do poder de compra do brasileiro. E o brasileiro, de maneira geral,
sofreu com essa perda do poder de compra e esse é um fato que, obviamente, vai ser explorado pelo ex-presidente Lula. Do outro lado, a gente vê nessa peça um Bolsonaro na defensiva. O Bolsonaro sabe que precisa, de todas as maneiras, avançar no eleitorado feminino, que hoje é um gargalo que existe para ele, e ele tenta usar a imagem da primeira-dama, a Michele, inclusive, para tentar resolver essa dificuldade que ele tem, que é cada vez mais evidente e que todos os institutos de pesquisas mostram. É até muito interessante observar, né? Eu não acredito em pesquisa, porque essa é a narrativa bolsonarista. As pesquisas são todas mentirosas, chama todos os institutos de pesquisa de mal intencionados, etc. Mas fica cada vez mais evidente que eles estão se orientando, sim, pelo resultado das pesquisas para poder promover esse tipo de propaganda. Conseguem, de certa maneira, furar a bolha? Eu penso que o presidente tem um pouco mais de dificuldade de furar essa bolha, porque por mais que a propaganda eleitoral dele hoje diga que ele é um sujeito afável às mulheres, digamos assim, o gestual dele, as falas dele mostram justamente o contrário. Basta a gente pensar o histórico de agressões a jornalistas ao longo dos últimos anos, mais recentemente em entrevistas, no debate, etc. Então, a narrativa dele é uma coisa, a prática é outra. Enquanto isso, o Lula está na dele, do candidato da oposição, surfando na onda da principal dificuldade que o presidente tem até aqui, que é a questão da carestia, que é a questão da inflação, que por mais que tenha havido algumas medidas tomadas pelo governo federal, isso ainda não refletiu no bolso das pessoas e os preços ainda estão muito mais altos do que estavam tempos atrás. Então, para mim, a análise que pode ser feita é de um atacando e o outro tentando na defensiva e reconhecendo que as pesquisas estão mostrando um cenário, por mais que o discurso e a narrativa oficial sejam diferentes. Marcos, o que a gente tem visto também nas pesquisas é que o eleitorado feminino, que representa hoje 52% dos eleitores, vai ser determinante nesta eleição. E as pesquisas mostram também que esse eleitorado em dúvida, na maioria deles são mulheres e que elas dizem que podem inclusive mudar de voto até a eleição. As estratégias, nesse caso utilizando a Michele Bolsonaro, como que você diria que está funcionando? É preciso trabalhar nesse sentido de atrair esse eleitorado feminino? Olha, é interessante a fala do Rodrigo, porque de fato a gente percebe Lula trabalhando na memória afetiva, né? Nos governos do PT, nos governos do Lula principalmente, havia uma condição melhor de alimentação, de consumo, isso é um fato dado. Então ele está tentando resgatar essa memória afetiva e, logicamente, contraditando com o momento atual do Bolsonaro, que é uma de carestia, de alta dos preços, dificuldade para as famílias. Bolsonaro, ele entendeu que ele tem que crescer fora da bolha dele e principalmente num grupo que ele tem pouca aderência, que são as mulheres. Ao trazer a Michele para a campanha, ele tenta criar um nível aí de intimidade, de aproximação, que necessariamente na minha leitura não se concretiza. Por quê? E aí o Rodrigo falou muito bem. Quando eu boto a Michele no programa eleitoral, eu tenho uma peça publicitária. O eleitor entende isso. É uma peça publicitária falando que ele é bonito, que ele é legal, que ele é bonzinho, que ele abraça, que ele cuida. Porém, na grande mídia, na hora que ele vai para o debate, na hora que ele vai para uma entrevista, no cotidiano do Bolsonaro, ele é muito abrupto com as mulheres. Ele é muito agressivo com as mulheres, principalmente. Isso vai gerar na cabeça da eleitora, principalmente, o que a gente chama de dissonância cognitiva. Ela vê uma coisa na televisão, mas no cotidiano aquilo contradita. E na dissonância cognitiva, o eleitor não vota. Então, assim, quando eu faço uma peça publicitária mostrando que o Jair Bolsonaro é um cara afável com as mulheres e rodo isso na minha bolha, maravilha. As mulheres que já gostam de mim vão se sentir acolhidas e representadas. Mas quando eu externo isso para outros grupos sociais, que não estão consumindo só o meu conteúdo dentro da minha bolha, mas estão acompanhando lá os debates, estão acompanhando outras mídias que recortam, às vezes, que Bolsonaro é agressivo com alguma mulher, isso dá um choque. E aquela mulher pensa, não, mas esse cara da propaganda não é esse presidente aqui que está xingando a jornalista, que está sendo agressivo com todo mundo, que ignora, que faz fala misógina, que faz fala sexista. Essa dissonância cognitiva é um problema não da campanha do Bolsonaro, mas do Bolsonaro. Ele não consegue manter o personagem, vamos dizer assim. Lembra de 2002, Rodrigo, quando o Lula, né, o Duda criaram Lulinha Paz e Amor, e aquilo foi comprado, foi abraçado? Não existe um Bolsonaro Paz e Amor, porque ele não consegue manter o personagem por mais de 2 minutos. E como todo mundo percebeu isso,
todo mundo bate onde? Nesse ponto. É aquela cutucada que ele vai explodir e vai botar abaixo toda a peça publicitária belíssima com a Michelle Bolsonaro tentando mostrar que ele é um excelente marido, um pai atencioso, um homem cuidador, que no cotidiano ele não consegue sustentar. Ô Marcos, para corroborar isso que você está dizendo, eu achei interessantíssima essa sua fala. Há pouco tempo eu tive a curiosidade de pegar algumas peças publicitárias e também debates das campanhas de 89, de 94, de 98, com as campanhas vitoriosas de Lula em 2002 e 2006. E, de fato, a mudança do Lula foi muito importante para que ele pudesse ser aceito por esse eleitorado. Mas essa não foi uma mudança na peça publicitária. Essa foi uma mudança de perfil do Lula. Não apenas nas peças publicitárias, mas se você pega, por exemplo, os debates de 89, era um Lula de expressão fechada, de semblante muito sério, às vezes, como dizem no interior de Minas, uma presença carrancuda, assim. E o Lula de 2002 era uma presença totalmente diferente, um homem com sorriso, um homem que contava mais histórias, que discursava menos e conversava mais com as pessoas. E essa mudança, penso eu, que tenha sido muito importante, porque ele se transformou nisso. Eu fui repórter de política há muitos anos aqui em Minas, fazendo coberturas do Lula enquanto presidente da República, e isso não era um personagem. O tempo moldou a figura de Luiz Inácio Lula da Silva para se tornar essa figura mais afável mesmo, uma figura de um certo conforto para aquele interlocutor que está conversando com ele. E aí reside uma dificuldade do presidente Jair Bolsonaro. Talvez daqui a 10 anos, digamos, ele tenha um perfil diferente de hoje. Talvez o tempo vá moldando o presidente Jair Bolsonaro, mas hoje fica muito claro, como você disse, essa questão cognitiva do eleitor, que é um cara que está na propaganda eleitoral e é outro cara que vai para o palanque, que dá um beijo de língua na mulher no meio do 7 de setembro, o cara que agride uma jornalista, que ataca uma jornalista na entrevista ou no debate. Isso vai ficando cada vez mais evidente, e com o eleitor, eu vejo até pelo que ouço dos meus ouvintes, pelo que acompanho do movimento dos meus ouvintes no dia a dia, enquanto estou no meu programa aqui na rádio, para o eleitor isso não cola muito. Vamos ver agora então alguns trechos de jingles dos candidatos a presidente. Alô Brasil, é o capitão do povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Igual a ele nunca existiu. É a salvação do nosso Brasil. Aumente esse som. Faz um L, faz um coração grandão. Desenrola, o Brasil tem jeito. E faz um L, faz um coração grandão. Lula é o cara é o Lula, o coração da gente que te pediu. Lula é o cara é o Lula, o homem do povo, o melhor presidente do Brasil. Tá cansado dos mesmos de sempre, de seguir no mesmo giro? Tá na hora de você olhar pro Ciro. Tá cansado dos mesmos de sempre e seguir o mesmo giro? Tá na hora de você olhar pro Ciro. Saber que um rouba, mas faz. E o outro, esse rouba sem fazer. Isso você não vai querer. Ofereça à mulher o carinho e o cuidado, a coragem da guerreira, a voz da nossa gente brasileira. Algo deu errado na sua estratégia, general. Sabedoria de quem já fez, certeza de muito mais, de quem tem um compromisso com o Brasil. Nós vimos aí a rocha, sertanejo, pagode. Qual o público que esses jingles tentam atingir, na opinião de vocês? E eles conseguem chegar a essa população mais simples, mais humilde do Brasil? Eu diria o Schwarzenberg. Então, assim, são peças publicitárias que trazem alguma característica do personagem principal,
No caso do Lula, eu acho que é mais representativo, porque ele de fato se reconecta com a sua verve popular mesmo, povão, pé na rua ali. O Bolsonaro, ele continua pregando para convertidos, até o tom do jingle, a mensagem, né, de família e pauta moral. O Ciro, sendo o Ciro, brigando com todo mundo, né? Isso é uma característica inerente ao Ciro Gomes, é um quadro bem interessante da política nacional, mas que não entendeu o contexto, né? E fazer campanhas ignorando o contexto é sinal claro de derrota, né? O Ciro vai bater no Bolsonaro, vai bater no Lula, mas não consegue se conectar com a sociedade. Ele só desfere os seus golpes, mas ele não consegue se colocar com uma pessoa que vai ocupar esse espaço que vai ser deixado ou por Lula ou por Bolsonaro. Ou porque a pauta moral que acolhe e representa a minha igreja, ou porque é uma picanha com cerveja no fim de semana. Então ele não ocupa o espaço, ele só bate, mas não consegue ocupar o espaço que ele quer que seja deixado por Lula e Bolsonaro. E a Simone é um caso bacana também, porque assim, mesmo que caiu no colo da Simone, né, foi uma construção de campanha completamente aleatória, porque não era pretensão do MDB de fato lançar uma candidatura pujante. Ela foi lá, peitou, que demonstra uma força muito interessante, né, da Simone Tebet por um quadro político. Ela cresceu aí em meio à pandemia, a CPI da Covid, então deu a ela notoriedade, mas eu entendo que ainda faltou achar o tom, né? Não ter uma personalidade no jingle da Simone. E não tendo personalidade, você não consegue que as pessoas de fato te olhem, te percebam e te comprem. Parece uma mulher bacana, uma mulher séria, uma mulher inteligente, mas e aí? É o suficiente para ter o voto? O capitão do povo que vai na minha igreja, que reza pro meu Deus e que eu gosto? Bom. O Lula, o cara que faz o L, que vai lá na feira, vai no povão e vai me dar picanha e cerveja? Bom. O Ciro que briga com todo mundo e eu não gosto de ninguém, então eu tô com ele? Ok. E a Simone é uma pessoa legal, é uma pessoa bacana, é uma mulher séria, mas e aí? Então eu tento que, nesse caso, faltou a mensagem mais contundente para que a Simone consiga romper, né, esse status de um quadro muito bom politicamente, uma mulher séria, uma mulher inteligente, mas que de fato vai ser comprada pelo eleitor médio brasileiro. Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Os candidatos da chamada terceira via estão investindo nas críticas à polarização. Você acha que ainda dá tempo dessa terceira via enfrentar esses dois candidatos que aparecem na frente nas pesquisas? O Campelo, acho que só por um milagre, né? E dentro disso até que o Marcos falou agora há pouco, para mim, no caso do Ciro, e o jingle dele é um retrato do que é a campanha do Ciro, evidencia uma dificuldade que ele tem. Ele está numa encruzilhada que ele quer tirar votos de todo mundo, mas com o discurso que ele faz de bater em todo mundo, inclusive no jingle, fica difícil. Ele não vai conseguir tirar voto do lulista, ele não vai conseguir tirar voto do bolsonarista. Se ele tivesse escolhido um efetivamente para alvo, nas últimas semanas até parecia que o Lula era mais o alvo e tal, mas ele voltou a bater no Bolsonaro e o jingle dele mostra isso. Existe uma encruzilhada para Ciro Gomes que é de quem efetivamente eu vou tentar tirar voto. O bolsonarista fica insatisfeito com ele porque ele bate no Bolsonaro e o lulista fica insatisfeito com ele porque ele bate no Lula, e aí essa campanha meio estroncha assim, que a gente vê nas ruas, no discurso e no jingle. No caso da Simone Tebet, para mim fica evidente que o jingle também representa aquilo que é a campanha dela, que a meu ver é uma campanha que ainda não conseguiu encontrar um discurso. E o jingle explicita isso. É uma candidata muito palatável, a meu ver. Eu acho que Simone Tebet tem um futuro muito considerável de agora adiante, em que pese o resultado da eleição, que acho que não vai ser tão favorável a ela, mas é alguém que eu vejo perspectivas de crescimento, porque é uma figura interessante. Mas até pela formação de chapa de última hora, pela dificuldade de se firmar dentro do próprio partido, não tem um discurso, não tem uma marca, não tem uma pega da campanha dela. E por fim nós temos aí, para fazer uma análise e sem me estender muito, porque o Marcos é o especialista no marketing político e eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro, ele não consegue, como ele disse, furar essa bolha. O jingle dele está falando para aquelas pessoas que já apoiam o presidente da República,
E aí reside talvez a grande diferença do Bolsonaro de 2022 para o Bolsonaro de 2018. O Bolsonaro de 2018 conseguiu captar o sentimento de insatisfação das pessoas, que era uma questão da pauta moral, havia uma questão de pauta de costumes, a pauta moral, quando eu digo a questão da corrupção, o antipetismo incrustado na população, e esse sentimento hoje ele arrefeceu, e o presidente não entendeu ainda e não consegue sair da mesma cantilena de sempre. Enquanto isso, no caso do Lula, o jingle do Lula conversa, penso eu, com um universo maior de pessoas, com uma linguagem inclusive mais jovem, quando brinca com o desenrola, bate, que é um hit que tomou conta da internet nos últimos meses, ele consegue conversar com um número maior de pessoas, um ar de modernidade um pouco maior, tentando recobrar esse sentimento positivo que existia dos tempos do Lula presidente. Então, na minha avaliação, os jingles são um retrato fiel, assim, daquilo que os candidatos tentam pregar como a imagem deles como um todo na campanha. Vamos falar um pouco agora, então, sobre a disputa pelo governo de Minas Gerais. Vamos ver peças de campanha dos líderes nas pesquisas de intenção de voto, o governador Romeu Zema e o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Quando o estado estava quebrado, Minas abriu as portas para o novo. Agora que o trem está no rumo certo, é seguir a voz do povo. Porque eu estava disputando com os tubarões. Eu era o lambari ali dentro do aquário, né? Eu fui mais votado que meus concorrentes e gastei 20 vezes menos. Vai ficar tudo bonito aí com o tempo. É continuar o trabalho que nós começamos e não deixar criar mordomia. Zema é 30, é pé no chão e Minas no coração. Eu sou o Calil e eu estou tentando ser governador de todos os mineiros. Fala, meu governador! Fui prefeito de Belo Horizonte, cuidei do meu povo. Ele fez o que todo político deve fazer, governar pelo povo. Mas eu não estou sozinho nessa empreitada. Eu estou junto com o presidente Lula. Juntos, vamos trabalhar muito pelo povo de Minas. Vamos botar esse país no eixo. Vamos governar com amor. Calil vai governar com coração. Vote Calil, governador. Infelizmente, a gente está chegando ao final do programa. Vou fazer mais uma pergunta para vocês dois. Rodrigo, como é que você está vendo essa campanha em Minas Gerais, essa disputa com o Calil aí apropriando-se da imagem do presidente Lula e o Zema do resultado que obteve até agora nas pesquisas? Bem rapidinho, Campelo, porque debate bom é assim, ele passa rápido, ele voa e a gente nem vê passar. O Zema não precisa de padrinho. Ele hoje é um padrinho e as pesquisas estão mostrando isso, inclusive aquelas que atestam a popularidade dele. A destacar ainda o fato dele ter conseguido lidar muito bem com aquilo que poderia ser um calcanhar de Aquiles, que é esse jeitão mineiro mais caipira, com sotaque, que ele faz questão de ressaltar. Ele fez do limão uma limonada e as pessoas, sobretudo do interior, se identificam mais com ele. E no caso do Calil fica muito evidente a tentativa, eu diria quase desesperada, de apelar para um padrinho que está muito bem nas pesquisas, que é o ex-presidente Lula aqui em Minas Gerais. Só que o Calil não contava, ele começou a fazer tardiamente a pré-campanha, a campanha em si. O que ele não contava é que o eleitor mineiro não é muito dado a esse voto que vem de cima para baixo. Basta a gente lembrar do Dilmazia, do Lulécio, em eleições de 2002, 2006 e 2010, que a gente mostra que o eleitor mineiro ele tem um perfil mais independente e esse é um ponto, eu acho que nevrálgico, um ponto de dificuldade para Calil. E você, Marcos, como é que você vê a disputa em Minas? Eu acho interessante, né, porque você tem, como o Rodrigo bem colocou, a figura do Zema se mantendo o outsider, o cara que não está atrelado a nenhum grupo político, e mesmo tendo sido eleito em 2018, eu estava aí na TV Assembleia de Minas Gerais na cobertura das eleições de 2018, tendo sido eleito na esteira do bolsonarismo, esse ano ele não está colado ao Bolsonaro. Ele criou uma persona individual e está conseguindo manter essa conexão com o eleitorado mineiro, como bem disse o Rodrigo, mais ali do interior, né? O interior de Minas é gigantesco. Enquanto o Calil, que estava restrito aí à capital, está se vendo na situação de pegar carona no Lula. Porque o Lula está numa pujança interessante, está conseguindo crescer aí um pouco em Minas Gerais, está se alargando, buscando aquela recobrada emocional das campanhas anteriores. Ele vai tentar pegar um pouco desse recall. É uma figura contundente também, uma figura que já teve aí seus momentos de brigas, né, retratadas pela mídia mineira, e que está tentando agora mostrar que ele também pode ser, talvez, o Calil, paz e amor, um pouquinho do que o Lula é, né? Essa dinâmica do coração, do vai cuidar, isso me tenta quebrar essa rigidez, né?
essa coisa mais ríspida que o Calil, em alguns momentos, talvez tenha passado para a população de Minas. Mas é interessante perceber que o Zema, de fato, ele conseguiu não precisar, nessa eleição, desse apadrinhamento, como o Rodrigo falou, e o Calil, que é mais político do que o Zema, vamos dizer assim, está se vendo na situação de ter que pegar uma caroninha com o Lula, porque senão ele não vai chegar até aí os 4 cantos de Minas Gerais. Marcos, Rodrigo, muitíssimo obrigado pela participação de vocês, pela colaboração. Foi um prazer enorme participar do programa com vocês. Estou sempre à disposição de vocês. Prazer falar contigo também, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. O Sala de Imprensa fica por aqui. Para rever estas e outras entrevistas, acesse o portal da Assembleia. Até o próximo programa.